Bom, uma tragédia anunciada, né, que foi esse Branca de Neve e se tornou realidade. Né, eu não assisti no cinema, eu não pretendo assistir, mas a galera que assistiu, influenciadores, alguns jornalistas devem ter adorado com certeza, outros detonaram o filme por motivos que nós já sabemos. Independentemente do filme ser bom ou ruim, ele já teria uma repercussão duvidosa, né, por conta dos problemas que foram provocados por sua protagonista, né, por todas aquelas declarações infelizes que ela teve, que ela, que ela deu em coletivas, para a imprensa, criticando discussões políticas que a sua protagonista resolveu tomar partido. E dito isso, o Baba Movies, eu trouxe aqui um review dele. É provável que ele tenha assistido o filme. Eu vou assistir com vocês aqui, eu não assisti ainda. Vamos lá, Baba Movies, dê aí o seu veredito e vamos acompanhar aqui. Aconteceu, senhoras e senhores. Branca de Neve finalmente chegou nos cinemas. O filme foi anunciado há mais de 8 anos, filmado em 2022 e desde então virou palco de basicamente todas as tretas imagináveis. Certo. Desde política até declarações sobre o filme original, escolhas de elenco e toda aquela discussão sobre os anões. Na real, eu acho que a Disney só quer se livrar logo disso, mas o que importa para essa análise é uma pergunta bem direta. Tantas refilmagens que é normal de acontecer com filmes que vão pro cinema, que vão pro... Enfim, refilmagens são feitas, sessões testes são feitas, mas esse filme aqui, ele passou por um processo muito mais, digamos assim, desgastante, polêmico, por conta da sua protagonista, por conta da polêmica dos anões, e era uma tragédia já anunciada, né? E a Disney tentou contornar, tentou evitar um prejuízo que já se anunciava, e aí talvez não tenha dado certo. Cara, eu vi a nota dele do IMDb, ele ficou abaixo de Dragon Ball Evolution. Tem noção. O filme é bom? Para responder isso, além das minhas próprias impressões, eu vou trazer algumas críticas da gringa para mostrar para vocês que não são só os nerdolas que têm problema com esse filme. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Show. Fala pessoas, eu sou Gustavo e esse é o Barba Movies. Antes de qualquer coisa, e até para contextualizar a minha visão da coisa, é preciso que se entenda que esse vídeo é sobre a minha opinião, sobre as minhas impressões. Certo. Se você foi assistir e gostou, cara, fico muito feliz por você, de verdade. Mas eu sou um pouco mais criterioso. Se você não conhece a saga desse filme, tem uma playlist aqui no canal que pode ajudar você a se localizar bem nessa baderna toda. Beleza? Vamos lá então. Show. As únicas duas versões live action recentes que eu achei que realmente acrescentaram alguma coisa ao original foram Cinderela e Mowgli. Aladdin e a Pequena Sereia eu achei... Pequena Sereia até achei mais meia boca. Aladdin até é legal. Aladdin é legalzinho. As coisinhas chatas, mas porra, passa de ano. Adicionaram uns elementos ali e tal, outros não tanto, né? E todo... Tem algumas diferenças cruciais da animação original da Disney, o Aladdin no caso. Ai, cara, pra que mudar, né? O resto das A tal da modernização, né? versões live action, pra mim, tem sido de mediano pra baixo. Então não curto muito essa onda e, sendo sincero, esse filme também não me conquistou. Rei Leão também é estranho, é terrível, nossa. As versões live action anteriores da Disney geralmente são ou cópias idênticas dos desenhos ou recriações dos filmes originais com um ou outro elemento mantido. E parece que na hora de fazer Branca de Neve a Disney pensou, por que a gente não faz as duas coisas? Essa versão mistura cenas icônicas do original de 37 com uma abordagem totalmente nova, onde a Branca de Neve tenta realizar o seu destino e tomar o poder da Rainha Má vivida pela Gal Gadot. Dá certo? Não. Já vamos deixar isso bem claro. Sério? Sinceramente, as cenas recriadas do original, embora levem a gente para a nostalgia de 37, não conseguem salvar o filme de jeito nenhum.
Se essas cenas fossem removidas do filme, ele continuaria sendo a mesma coisa que já é. A Disney quis encher linguiça porque achou que o filme original era muito curto. E a solução que eles encontraram, na minha opinião, é uma mistura confusa de acompanhar. Um tempo atrás, vazaram fotos de 7 atores que o pessoal achava que seriam os novos 7 anões. Um deles era anão de verdade, os outros não. Eu brinco que parecia uma invasão do MST ou militantes do PSOL. O backlash do público com isso foi tão forte que o estúdio mudou de ideia e reinseriu os anões. Mas agora com um CGI horroroso que lançou os carinhas permanentemente no Vale da Estranheza. Meu Deus. Mas os militantes do PSOL estão no filme. E o pior disso tudo não é apenas o CGI mal feito dos anões. Cara, você está tirando emprego de gente que só conseguiria trabalhar em Hollywood com papéis assim, 7 anões empregados. Cara, que cagada, Disney. É uma só cagada que elas vêm cometendo já há muito tempo, mas essa daí, lógico que foi alvo de críticas pelo GCI mal feito e por essa questão de não empregar anões para um papel que obviamente são um dos poucos que eles podem trabalhar. Cara, isso é muito escroto. São um grupo de 7 bandidos, eu não poderia fazer uma analogia melhor, que viraram aliados da Branca de Neve junto com os 7 anões, mas ainda tem um anão real, humano, no grupo de atores reais, que existe junto com os anões de CGI, e eles contracenam e ninguém fala nada sobre isso. Sobre um anão de verdade encontrando aquele anão quase alien. Eu não entendo. Esse filme poderia ter chegado nos cinemas muito tempo antes, por conta desses problemas aí, muita refilmagem, atrasou para entregar um produto meia boca. De novo, eu não assisti, mas vendo as notas do MDB, a opinião de muitos influenciadores como este aqui que eu estou vendo agora, por que eu vou perder meu tempo vendo um filme desse? Eu não quero parar meu tempo para ver um filme ruim. Entendo por que fizeram essa escolha, já que nenhum dos grupos impacta nem um pouco no resultado do filme. Mas para mim isso mostra toda a abordagem da Disney aqui, uma total incapacidade de decidir que caminho eles queriam seguir. Tem muita recriação na estrutura do filme, tá cheio de músicas novas do Ben Pasek e do Justin Paul, os compositores de Dear Evan Hansen e O Rei do Show. Eu gostei demais do Rei do Show, gostei da maioria das músicas, teve uma ou outra só que eu não curti muito, mas pra mim parece que a Disney ferrou com a trilha sonora desse filme. Os caras mandaram muito bem na trilha do Rei do Show, mas aqui eles deslizaram no quiabo. O negócio não funcionou como deveria. Eles transformaram o clássico animado num musical da Broadway bem meia boca, pra ser bem honesto. O ponto positivo do filme é que a Rachel Zegler manda bem em musicais, e ela canta muito bem. Sim, eu ouvi falar que ela canta muito bem. Quanto atriz, eu não conheço o trabalho dela, acho que eu não vi nenhum filme dela enquanto atriz, mas como cantora dizem que ela manda bem. Agora, nada disso adianta se a atriz ela afugenta o público com as declarações meia boca, querendo ser engraçadinha, e aí o público tomou meio que nojinho e se afastou do filme. A gente tem que dar esse crédito, a gente tem que dar para ela. Ela é talentosa para cantar, isso nem se discute. Como atriz, ela é uma ótima lavadora de pratos, mas para cantar ela manda muito bem. A Branca de Neve dela eu achei exagerada, mesmo quando não precisava. Cara, eu duvido que essa atriz, estamos aí presenciando a queda da cultura woke aos poucos, mas esse é um tipo de atriz, tipo de ator que tem agido dessa forma em entrevistas, de forma tão antipática, tão... Cara, é possível que esse tipo de ator, atriz, ou eles mudam de comportamento, ou eles não vão trabalhar mais, porque esse tipo de atitude que a Rachel Zegler teve nos bastidores, com declarações diante da imprensa, isso afugenta o público. Quando essa menina ela tá estampando o pôster de anúncio do filme, no caso da Branca de Neve, pelo menos para quem está acompanhando as notícias que cercam esse filme, isso vai afugentar o público.
Branca de Neve sendo um filme mais para adolescentes, para crianças, os pais não vão levar as crianças para assistir esse tipo de atriz. Ou qualquer tipo de ator que tenha declarações dessa forma, como ela se manifestou. Então é provável que a Disney ou deu uma. De novo, por conta da queda da cultura woke que estamos presenciando, eles vão filtrar melhor os atores que vão protagonizar as suas obras, porque são milhões inseridos nesses filmes. Provavelmente o filme só se pague. Vamos ver se ele consegue se pagar, né? Porque a nota está baixa, as avaliações estão negativas por conta das polêmicas da atriz. Eu acho que a abordagem meio perdida do filme levou aquele tipo de atuação canastrona que a gente viu, né, que a gente já viu nos projetos da Disney. E eu não acho que serviu bem nem para a atriz e muito menos para o filme. Gal Gadot como a Rainha Má não foi um desastre total, mas eu não acho que ela era a melhor escolha para o papel. Ela consegue ser má, consegue ser ameaçadora, tudo bem, nem se discute. Mas os vilões da Disney têm que ter aquele toque de maldade, de curtir o momento, tem que ir um pouco além, só o suficiente para ser divertido. Um ar de ironia, de deboche, realmente ser um vilão dos clássicos, das animações clássicas da Disney. Um outro problema que esse filme encontrou, e aí ele deve abordar também, é a questão da beleza. Se você escala a Gal Gadot para ser a Rainha Má, a Branca de Neve deveria ser mais bela ou tão bela quanto a Rainha Má. E a Rachel Zegler não é mais bonita que a Gal Gadot. A Gal Gadot é o seguinte, eu não acho ela uma puta atriz, né, que merece Oscar, merece prêmio. Ela é uma atriz ok, linda, simpática. Pra Rainha Má, eu não sei se ela foi vilanesca o suficiente. Ele tá dizendo que mais ou menos, não tanto. Pra Rainha Má, poderia ser uma atriz mais, principalmente para vilão. Muitos filmes exigem um ator mais pica do que o próprio protagonista. Eu penso assim, se o vilão não consegue roubar a cena de um filme, aí o protagonista, ele sabe que o vilão, ele move todo o filme, qualquer filme que seja. E para você ter num caso aqui uma vilã mais vilanesca, mais competente quanto atriz, talvez não seria a Gal Gadot uma escolha perfeita. Ela é linda, ela faz os filmes ok, a Mulher Maravilha dela é maravilhosa. Quanto vilã, é um desafio um ator, uma atriz fazer um filme que saia muito da sua bolha, da sua zona de conforto. Você ser um ator que só faz um determinado tipo de papel e de repente você vai ser um vilão, sabe? Totalmente oposto do que ele costumava fazer. É um desafio para um ator, para uma atriz. Não sei o quanto a Gal Gadot foi bom ou ruim nessa avaliação. Segundo o próprio Baba Movies, não tanto. Tipo o Jafar da animação do Aladdin, ou o Scar do Rei Leão. Excelentes vilões. O do filme do Rei Leão não vou contar porque era um live action de computação gráfica, mas o Jafar do filme do Aladdin, meia boca, bem meia boca. Ou ainda o Hades do Hércules. Boa. É nesse papel e não no papel da Branca de Neve que eu acho que precisava de mais teatralidade, mais exagero. Exato. Um pouco mais de canastrice. A Rainha Má da Branca de Neve das animações não era tão, digamos, cartunesco, tão espalhafatoso quanto os vilões, desses vilões que ele falou. O Scar, acho que principalmente o Scar, ele era bem teatral. O Jafar, o Hades, o Capitão Gancho do Peter Pan. Cara, tem muitos vilões que a Disney sabe fazer muito bem. Agora é um desafio para os atores, cara, interpretar esses vilões em um live action. O Jafar foi péssimo, fraquíssimo do filme do Aladdin. Só que this is your brain when you're struggling to focus, and this is your brain when you're in the zone. Faltou. Angelina Jolie, por exemplo, mandou super bem na cena de vilã em Malévola. Sim. E na sequência do filme.
Mas a Gadot não aproveitou o papel de vilã da Disney, nem mesmo na música de vilã. Ela nem se transformou bem como uma velha disfarçada, foi mal caracterizada ali também, né? Se a gente olhar a bruxa do desenho e olhar a bruxa no filme, não tem comparação. A maquiagem tá bem Isso feita. pareceu mais colocar um nome famoso no papel do que encontrar a atriz certa para o personagem. Sim. Volto a dizer, não estou criticando a carismática. Gal Gadot. Eu só acho que a versão dela ficou um pouco aquém daquilo que de fato a personagem podia ser. Que precisava. Um papel ampliado importante é o Jonathan, interpretado pelo Andrew Burnap, um bandido que basicamente substitui o príncipe da história original. Que a Rachel Ziegler disse que não precisava existir. Olha isso, cara. É ele que traz os 7 integrantes do MST para a história. E ele é, por falta de um termo melhor, insignificante para o filme. Ele e a Zegler têm uma química bem meia boca para um romance típico da Disney. Se o filme tivesse apostado mais na história dele e nessa nova direção, eu acho que talvez ficasse um pouco melhor. Mas aqui ele divide espaço com todos os elementos nostálgicos da história e, como é um personagem novo, acaba sumindo solto, por né? longos trechos do filme. Quanto ao visual, o diretor, Mark Webb, ele traz um certo estilo para algumas sequências. Eu achei a Jornada da Branca de Neve pela Floresta Negra uma versão bem estilizada. Mark Webb, alguém sabe de algum filme bom que esse cara fez? Eu te conheço. Por favor, comenta aqui embaixo, porque realmente o único trabalho dele que eu conheci por conta de ser um blockbuster foi do filme do Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Fora isso, não conheço a filmografia desse cara, não. Ele é um bom diretor? Da sequência original. Ficou boa? Não. Eu acho que não. E eu acho que ele dirige os números musicais de uma forma bem marromeno, né? Mas parece principalmente um trabalho pelo cachê. Sinceramente, eu não senti muito empenho pessoal no filme. Para os fãs do original, é uma faca de dois gumes. As partes do desenho que estão incluídas têm estilo, mas são totalmente irrelevantes para a história geral, porque a história geral foi modificada. A Branca de Neve e a Maçã Envenenada, por exemplo, que foi o grande clímax do filme original, é pouco mais do que um obstáculo aqui. Se você vai ver apenas como essas sequências foram adaptadas para o mundo real, talvez você goste, talvez não, depende muito do quanto você vai achar os anões de CGI assustadores, e vamos combinar que foram muito assustadores. Se você é dessas pessoas que quer ver a Disney se afastando das recriações automáticas dos seus desenhos originais, tem algumas coisas aqui para você. Tem várias músicas novas, grandes números musicais, uma espécie de nova missão para Branca de Neve, mas a grande questão é, isso basta? Isso funciona? Não. Algumas das novidades são inovadoras o suficiente para justificar sequer a existência desse filme? Para mim, não me convenceu. Esse é outro daqueles filmes do tipo não tem como ganhar, onde os críticos que gostaram e os críticos que não gostaram vão ser rotulados de um jeito ou de outro. Eu te digo, o motivo desse filme querer ter que existir. A Disney quer modernizar suas obras. E quando se fala de modernização de obras que são verdadeiros clássicos, acontece isso. Coisa que eu acho super injusto para qualquer crítico avaliando o filme honestamente, independente da opinião. Mas para mim é um filme confuso, é um filme nebuloso, mais um exemplo da falta de direção criativa da Disney ou qualquer noção do que as suas várias divisões realmente querem fazer. A Walt Disney revolucionou o cinema em 1937 com a Branca de Neve original, que era ousado, arriscado, confiante na missão de trazer um novo tipo de cinema para o público. Sim. Quase 90 anos depois, a versão atual da empresa, que leva o nome do original, está mostrando exatamente o oposto disso. O filme de 1937 usou rotoscopia, usaram uma série de técnicas absolutamente inovadoras naquela época. Hoje, Quantos ADs, Barba Seara Air Fryer, uma novidade Baba de cair o quê? a gente não teve inovação nenhuma. A gente não teve nada que fizesse de fato valer a pena pagar o ingresso. Eu só não acho que o filme foi um desastre completo, porque tem alguns elementos de produção, como fotografia, figurino, algumas sequências, que funcionam, especialmente isoladas, mas, no geral, foi mais um erro nas versões live action que, como falei no começo, eu realmente não curto muito. Mas é o seguinte, vocês não têm que acreditar em mim. Eu sempre digo, quer ir no cinema e assistir para formar a sua opinião? Vá e seja feliz. E como eu não sou dono da verdade, vou trazer aqui algumas críticas de alguns sites e canais da gringa para vocês terem uma ideia de como tá a coisa lá fora. Já vou avisar,
trem não tá bom, não. Quando a gente olha para esses críticos, a gente está vendo pessoas com segurança no emprego. Esses aqui não são os puxa-sacos, não são essas pessoas que precisam jogar pelas regras da Disney para conseguir outro convite. As avaliações honestas, são essas que vocês têm que focar. Eles trabalham para grandes organizações. Sim. Alison Willmore, da New York Magazine. Agora, se essas organizações estão sujeitas à vontade da Disney, aí é complicado. Liz Shannon Miller, da Consequence. Owen, da Variety. Tem Newsday, tem The Film Verdict, tem Daily Telegraph. A maioria dessas pessoas estão entre os críticos principais. O motivo pelo qual eles são estabelecidos como críticos principais não é porque têm opinião melhor que qualquer outra. Não. É simplesmente porque eles são apoiados por instituições que a Disney não pode simplesmente chegar e dizer o que fazer. Aqui a gente tem Alison Willmore, né, que diz o seguinte: o lado mais pragmático de Branca de Neve aqui, com um cenário de plástico e figurino de loja de souvenirs, já parece que se passa num parque temático. Ai. Liz Shannon Miller diz: no final, as melhores partes de Branca de Neve são as que parecem realmente reais e autênticas. Se pelo menos tivesse mais delas e menos tempo de tela gastando dançando no reino do absurdo. A gente tem o Owen, da Variety, né? Esse aceita qualquer coisa. Ele está dizendo: a animada, vivaz, apenas romântica o suficiente para se virar Branca de Neve prova ser uma exceção à regra. Ele é livre para ter a opinião dele. Mas quando a gente olha para algo assim, galera, prestem atenção. Lugares como os veículos especializados, e a Variety é um veículo especializado, eles tendem a dar uma mãozinha para a Disney porque são os porta-vozes oficiais de Hollywood. Eles não querem que os cinemas quebrem, eles não querem que a bilheteria vá para o buraco. Então eles têm que dar um apoio mesmo quando a sinopse da crítica é bem fraquinha. A animada, vivaz, apenas romântica o suficiente para se virar, né? Isso não é um elogio de verdade. Rafer Guzman, da Newsday, ele diz o seguinte: daqui a décadas alguém vai lembrar o que a Disney estava tentando fazer aqui? Provavelmente não. É uma lapada. O Alonso, do Film Verdict, diz: como grande parte do cinema fantástico atual, Branca de Neve existe num mundo intermediário artificialmente estranho. Amém, irmão. Temos aqui o Film Maven. Branca de Neve foi tão limpinha de qualquer coisa que ofenderia que também não tem nada que a tornaria memorável. Demais essa. Jacob Oller, do AV Club, diz que uma visão confusa de um filme cujo sucesso dependia tanto de sua elegância quanto de sua beleza. Tim Grierson, do Screen International, disse: o roteiro sem graça de Wilson nunca entrega. Cara, isso aqui é um tiro na nuca, né, no filme. William Bibiani, do The Wrap, diz: não tem nada errado com o remake em live action de Branca de Neve da Disney que não pudesse ser consertado tornando-o 26 minutos mais curto. Vale lembrar que esses 26 minutos correspondem praticamente ao terceiro ato inteiro, então ele basicamente matou o filme. Kevin Maher, do The Times, do Reino Unido, diz: representa um novo mínimo. Cara, olha isso. Caraca. The Hollywood Reporter, outro veículo especializado, presta atenção, outro veículo especializado. Se isso parece o modelo padrão de empoderamento feminino que é quase obrigatório nas releituras atuais de contos de fada, mais ou menos é, mas a incandescente Zegler vende com convicção e coração. Vocês viram o que eu falei? Né? Que o veículo especializado ele tende a puxar a brasa para o lado da Disney. É o caso do Hollywood Reporter. É engraçado que sejam justamente os veículos especializados aqueles que estão aparecendo e tentando salvar a bagaça. Até o Daily Beast. Gente, se você não consegue convencer o Daily Beast, desiste. Se você sai e diz tudo que a Zegler disse e não consegue convencer o Daily Beast, aquele tabloide que tentou dizer que uma mulher grávida prestes a dar à luz estava sendo assediada pelo Trump, desista. O Daily Beast é um bando de completos malucos. Eles dizem assim, cara, basta entrar no site deles, você já vai ver. Eles têm uma coluna lá, deve ver ou deve pular, né? Deve pular são as notícias que normalmente vão contra o que eles pensam. A crítica que eles fizeram de Branca de Neve estava na coluna deve pular. Eles disseram o seguinte: nenhum espelho mágico é necessário para identificá-lo como a pior refilmagem da Casa do Rato de todas. Se você perdeu o Beast, você já era Disney, tá? Não, você tá ferrada. Agora falando de números, tá? O estúdio estava prevendo uma abertura de 45 milhões com um orçamento de mais de 270 milhões. E esse mais de 270... From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Eles gastam mais nas suas produções. É gigante, eu só vou dizer isso.
Esses números iniciais são preocupantes. Em fevereiro, o Deadline relatou que a Branca de Neve tinha previsão de arrecadar 70 milhões no final de semana de estreia. Esse que a gente está vivendo. Depois, o Box Office Pro previa 65 milhões. Na semana passada, o Hollywood Reporter informou que o filme deveria fazer algo entre 50 e 56 milhões. E agora, 3 dias antes do lançamento, os números caíram ainda mais. Acontece que Branca de Neve agora mira numa abertura de 45 a 50 milhões, o que é catastrófico para o filme. Sobre o orçamento de Branca de Neve, os veículos especializados dizem que custou 270 milhões, mas provavelmente é muito mais, sem contar o marketing. A Forbes já tinha reportado 270 em dezembro de 2023, e isso foi antes das regravações e do trabalho de pós-produção que rolou no verão seguinte. Então. Branca de Neve provavelmente precisaria ganhar uns 700 milhões só para empatar. Caralho. E, sinceramente, eu não acredito que isso vai acontecer. O filme virou uma catástrofe nível Marvel para a Casa do Rato. O filme realmente estourou o orçamento inicial de 180 milhões, sem dúvida. Principalmente por várias rodadas de regravações, reescritas e, mais importante, a reação negativa liderada por Peter Dinklage. O Dinklage foi realmente Nossa, esse cara prestou um desserviço para os anões que poderiam ter um trabalho com esse filme. Olha isso, bicho. Puta que pariu. Babaca nisso. A Disney recebeu muita resistência depois que ele falou contra pessoas pequenas sendo escolhidas como anões. O que eu quero saber é quanto dinheiro teria sido economizado se a Disney tivesse ignorado o Dinklage e os ataques dele, não usado o CGI e se... Muito confortável da parte dele dizer isso, cara. Ele que já tá mega estabelecido em Hollywood. Se fala de anão, quem seria um bom anão? Todo mundo fala Peter Dinklage. Todo mundo fala. É muito, muito confortável ele falar isso sem pensar nos outros anões que poderiam ser beneficiados com o trabalho. Cara, é muito esquerdista pra caralho, mano. Simplesmente ficado com o plano original de escalar 7 atores portadores de nanismo. Eu acho que os militantes do PSOL eram o plano original. E aí eles tomaram tanta pancada que sabiam que tinham que ir com os anões. Mas o Dinklage estava protestando, então tiveram de fazer o CGI em vez disso. Você vai tentar agradar todo mundo, você desagrada todo mundo no final. Cara, não faz sentido isso. E assim, a exclusão é a nova inclusão na Disney quando se trata de pessoas com nanismo. Galera, essa é a história. Branca de Neve não vai abrir bem para Disney. Era a crônica da morte anunciada desde aquela fatídica entrevista da Rachel Zegler. Ela conseguiu conquistar a indisposição de um mundo inteiro contra ela, ao atacar um símbolo de pureza e bondade. Talvez agora não só ela aprenda, mas a Disney também, a respeitar o público e entregar aquilo que eles querem, e não uma corrupção da ideia original. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. Certo, esse foi o Barba Movie repercutindo o que aconteceu com esse desastroso filme da Branca de Neve. E aí, já assistiu? É essa bomba mesmo? Comenta aqui embaixo.